Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é a professora Rosivane Barbosa. Eu estarei com vocês ministrando essa disciplina Filosofia. Eu preparei um material para vocês que a gente vai estar trabalhando, tá, no decorrer desse vídeo, e a gente vai estar trabalhando com slide. Então, no primeiro momento, a gente vai estar tendo um norte, né? Eu montei o roteiro de aula. Vejamos bem. A gente vai estar estudando esses 6 pontos, tá bom? Então, nós temos aí, primeiro ponto, condições históricas para o surgimento da filosofia. Segundo ponto, o mito, origem e características. Terceiro ponto, o que são mitos? Quarto ponto, a origem da filosofia. Quinto ponto, os pré-socráticos. Perceba que aí nos pré teve uma troquinha, tá, no nome, mas é os pré-socráticos. Sexto ponto, Tales de Mileto. E, consequentemente, a gente vai fazer uma produção, né, um exercício. Tá bom, pessoal? Então, esses são os pontos a ser estudado hoje nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá para o próximo ponto. Então, olha só. Aqui está. A filosofia nasceu, tá, fortalecida por fatores históricos que, ao acontecer, contribuíram para esclarecer diversas modificações ocorridas. Então, percebam que a filosofia ela vai surgir a partir de fatos históricos que estavam acontecendo. E aí eu elenquei aqui para vocês, tá? Quais foram esses fatos que marcaram o nascimento da filosofia? Então nós temos aqui, olha, as viagens marítimas, invenção do calendário, invenção da moeda, surgimento da vida urbana, invenção da escrita alfabética e também a invenção da política. Então, esses fatores, tá? Esses fatores históricos fizeram com que, de fato, viesse a surgir a filosofia, tá bom? Então a gente vai estar entendendo mais na frente, né, com os slides, o que significa essa palavra. Então a gente já percebe quais foram os fatores que influenciaram esse nascimento da palavra da filosofia, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aí o mito, né? O chamado, na verdade, mito. Então, do mito à filosofia. Então, vamos perceber qual é a participação do mito, né? O que tem a ver o mito e a filosofia, tá bom? Então, vamos verificar o que tem. Então, olha só. Etimologicamente, a palavra mito, né? Ela não é uma palavra brasileira. Então, aí diz o quê? A palavra mito vem do grego, mitos, e significa o quê? Fábula, narrativa, palavra. Na crença grega, o mito era um fato narrado pelo poeta Rapsodon, um escolhido dos deuses, para quem era revelada a origem de todas as coisas e seres, ficando ele incumbido de transmiti-la aos ouvintes, a narrativa, mesmo sendo fabulosa, incompreensível ou contraditória, tornava-se confiável e sagrada. Confiável devido à autoridade religiosa do narrador e sagrada porque tinha origem divina. Então, pessoal, percebam aí que o mito, tá? Ele era algo relacionado à questão da narrativa, né? Da questão de fábulas. E aí a pessoa que transmitia esse mito, ele era algo muito importante, porque até então ele era uma pessoa escolhida, né, pelos deuses. Então ele tinha uma credibilidade entre as pessoas, né? Era uma coisa confiável. Então o mito ele tem esse papel, tá bom? Então vejamos ainda. Já a filosofia, veja só, ao contrário do mito, ela não aceita fabulação, contradição ou incompreensibilidade. Ela busca respostas lógicas, coerentes e principalmente racionais. Na filosofia, a confiança não está assentada na autoridade do filósofo, mas aonde? Na razão. Que a mesmas que a mesma em todas as pessoas. Razão para a filosofia é uma forma de organizar a realidade de modo que esta se torne compreensível. Então perceba que na filosofia a questão por perguntas, né? A questão do uso da razão é muito mais importante do que essa questão de histórias, né? De fábulas, tá bom, pessoal? Então nós temos ainda aí o conhecimento mitológico é anterior ao conhecimento filosófico. Sim, isso é uma afirmativa, né? Inclusive a gente fala
de fato é verdade. O mito, ele surge para dar explicações a coisas que até então era desconhecida, né? Então, assim, o mito ele surge aí para dar explicação dos acontecimentos que se tem dentro da sociedade, né? Seja na questão cultural, seja na questão política, no surgimento do homem, enfim. Então, já o conhecimento filosófico, né, ele já usa a questão da razão, né, da lógica, da pesquisa, né, da pesquisa não, desculpa, da questão da pergunta, né, de você realmente fazer uso do conhecimento. Então, vejamos bem, uma segunda importância acreditada à mitologia é que ela contribui para o surgimento da filosofia, uma vez que a filosofia nasceu justamente questionando a validade do conhecimento mitológico. Tá? Então, o mito ele é importante para o surgimento da filosofia. Aqui, gente, tem uma fala, eu achei muito importante, da Marilena, onde ela diz sobre o nascimento da filosofia. Ela diz o seguinte: a filosofia nasce da admiração e do espanto, dizem Platão e Aristóteles. Admiração porque o mundo existe, né? Porque o mundo existe. Espanto porque o mundo é tal como é, né? E aí nós temos aqui o significado da palavra filosofia, que vem do grego. Filo é aquele que tem um sentimento amigável, ou seria também amor, né? E sofia, sabedoria. Resumindo, filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria. Então tá aí, pessoal. A palavra filosofia, para quem não conhecia, é uma palavra grega, tá? Uma palavra grega, de origem grega, tá? Que tem como vem de duas palavras, filos e sofia, que quer dizer amizade pela sabedoria, o conhecimento. Nós temos aqui, tá, essa imagem mostra alguns deuses e semideuses, né? Nós temos eu como soberano dos deuses, Senhor do céu e do Olimpo. Eu não vou ler todo, tá? A gente pode estar depois verificando isso aí na apostila. Nós temos aqui alguns deuses, semideuses, tá? Dionísio, o deus do vinho. Nós temos Hermes, mensageiro dos deuses, Afrodite, a deusa da beleza e do amor, né? Muito bom. E nós temos aí, o que são mitos, tá? O que são mitos? Nós temos aqui, tá? Eu elenquei aqui para vocês algumas características dos mitos, tá? Eu vou até grifar aqui para vocês perceberem aqui. Nós temos aqui mitos são histórias, isso aqui, olha, mitos são histórias, né? E o que seria isso? Todos os mitos têm elementos semelhantes, sempre revelam aventuras ou jornadas em cenários fantásticos, há obstáculos e desafios a superar, tá? E um final épico. Nós temos também que são atemporais. O que seriam esses atemporais, professora? Nós temos aí, os mitos circulam há milhares de anos, tá? Passado de geração em geração pelos mais velhos e contadores de história. Isso se deve às lições. Então, nós temos aqui as lições. Também são características dos mitos. Os mitos ensinavam as coisas da vida de um jeito que todos entendiam seu significado. A sociedade contava os mitos para refletir sobre a vida e a cultura. Tá, pessoal? E nós temos ainda aqui são compreensão. Tá? Eita, que aqui tá, mas está aqui grifado. Os mitos são forma de compreender o mundo e a vida. Tá? Ele tem disso para a gente compreender sobre a questão dos terremotos, do sol, a morte. Eles têm esse papel, né? Tem essa função. E ainda nós temos aqui outras características dos mitos, que também o mito ele é diversão. Olha só, diversão. Né? Os mitos resistem ao tempo porque são divertidos. Se fossem entediantes, seriam esquecidos logo. Por isso, eles são fabulosos e intrigantes. E há tempos são resgatados na história. Prova disso é o cinema. É verdade, né? Nós temos aí a questão cinematográfica que traz muito bem essa questão de histórias, né? Quem é que nunca viu aí sobre a questão de Troia, assistiu um filme sobre Troia, né? Então, nós temos também o mito, ele é arte, tá? É arte, mitos são arte. O mundo criativo dos mitos foi imortalizado em esculturas e quadros que mostram embates épicos do bem contra o mal. Tá bom, pessoal? E aí, olha só, nós temos
ainda, o que a gente pode estar verificando, temos uma fala aqui de segundo Campbell sobre a questão do mito, né? Ele diz assim, elas são histórias da nossa vida, da nossa busca, da verdade, da busca do sentido de estarmos vivos. Os mitos, segundo Campbell, ele diz, os mitos são pista para as potencialidades espirituais da vida humana, daquilo que somos capazes de conhecer e experimentar interiormente. O mito é o relato da experiência da vida. Eles ensinam que nós podemos voltar-nos para dentro. Tá bom, pessoal? E ainda nós temos também, tá? Dentro dessa disciplina, quem é que nunca viu essa imagem, ou já ouviu falar sobre Medusa, né? Aquela mulher que tem os seus cabelos aí a cobre e tudo, tá? A gente vai vendo isso muito no decorrer, quando a gente estuda ou ouve falar sobre essas histórias, tá? Aí nós temos aqui, ele fala sobre a questão da questão simbólica, né, ou explicativo, e aí ele fala aqui sobre a origem de explicar, né, de se expressar isso. Então, a questão da arte. E aí ele diz aqui, olha, os acontecimentos históricos podem se transformar em mitos, se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Os mitos têm um caráter simbólico ou explicativo, tá? E a gente percebe isso aí através da arte, né? Que configura muito bem essa expressão, essa simbologia do mito. Tá bom? E aqui, pessoal, olha só, nesse slide ele fala sobre a questão da origem da filosofia, né? Já fala, nós vimos lá sobre a questão do nascimento, esse aqui só reforça a questão da origem da filosofia, que nós temos aí as cidades, né, que é conhecida como polis na Grécia, né? Polis são cidades, nós temos 3 cidades aqui, grega, Mileto, Esparta e Atenas. Então, a origem da filosofia deve-se a esses diversos fatores. Também ao comércio, né, por permitir a questão da cultura, nós temos aí a divisão da sociedade e liberdade religiosa. Por que essa liberdade religiosa? A gente fala, olha só, a gente fala muito sobre essa questão da tolerância, né? Então, quando eu respeito a religião do outro, então isso eles já tinham consigo, né? Dentro da própria Grécia, isso antes mesmo de Cristo. Então a gente percebe o seguinte, que essa questão religiosa, já veio para cá, tá? A questão religiosa, a origem do comércio, esses são fatores que vão fazer com que, de fato, a filosofia se torne muito mais expressiva dentro da Grécia. Quando a gente vai estudar lá, de fato, a questão dos primeiros filósofos que nós temos aí na Grécia, né, como Aristóteles, Sócrates e Platão. Então, pessoal, nesse aqui, ele na verdade ele só vai reafirmar aquilo que eu já tinha falado. A origem da filosofia descreve-se como a passagem do mito ao logos, ou seja, a questão da razão, tá bom? Então, assim, hoje eu vou estar com vocês falando um pouco mais somente sobre os mitos mesmo, a questão do mito, tá? Do surgimento da filosofia. Nós temos ainda os filósofos pré-socráticos. Eu também vou estar falando um pouco dele, mas eu não vou me aprofundar nele. A gente vai estar tendo outro momento para estar falando sobre os filósofos pré-socráticos. Eu vou deixar aqui para vocês o que esses filósofos, tá? Qual era a linha de pensamento deles. Então, assim, os pré-socráticos já está bem claro aí, pré, antes de Sócrates, ou seja, antes os filósofos que antecederam Sócrates, né, que vieram antes. Então, eles se concentravam basicamente nessas duas questões aqui, pessoal. Olha, nessa, tá? Deixa eu pegar aqui. Nessa aqui, olha, qual é a origem da matéria, o princípio da natureza? E essa outra aqui, qual é a autenticidade da realidade, tá bom? Então, nessa, dependendo das escolas, haverá diferentes respostas. Pode ser o fogo, a água. E nessa aqui, o que nos oferece o sentido ou o que oferece a razão, tá? Esses filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, o próprio Pitágoras, né, que ele vai ser um dos primeiros aí falar sobre essa questão da filosofia. Tales, Tales de Mileto, ele fala muito sobre essa questão da água, né, que é a importância da água. Então, esses filósofos,
eles têm a questão, eles eram muito organizados na questão de escola. A gente pode, inclusive na apostila de vocês tem sobre essa questão de escola, tá? E aí que cada um tem uma linha de pensamento, né? Segue uma, uma corrente filosófica, tá bom, pessoal? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui, tá? A gente vai estar vendo até os filósofos pré-socráticos. Na próxima aula, a gente vai estar se aprofundando com cada filósofo e vamos estar dando continuidade ao conteúdo, tá bom? Para vocês, bons estudo, é lógico, né? Bons estudos e fiquem com Deus, tá bom?